Sua influência no mundo é incontestável, e é um assunto que causa interesse até mesmo para aqueles que não seguem nenhuma religião. 2000 anos de história e a pergunta ainda é a mesma. Jesus existiu? Há algum registro, prova material ou arqueológica sobre a veracidade da sua existência física aqui na Terra? Ou é apenas uma figura mítica ou mística do cristianismo? O que a ciência diz a respeito desse personagem que dividiu nosso calendário em antes e depois do seu nascimento? Confira agora. Vamos bibliografar para você. Apesar de algumas evidências escritas datarem que a sua vida tenha tido início há 2000 anos atrás, foi apenas a partir do século XIX que essa discussão se iniciou entre os estudiosos. Será que o Jesus histórico existiu realmente? Será que ele nasceu, viveu e morreu entre nós? Uma das primeiras pessoas que levantou essa questão foi um escritor e teólogo chamado Albert Schweitzer, que escreveu um livro chamado A Busca de Jesus Histórico, em 1906. De lá para cá é quase unânime a conclusão, que sim, ele esteve entre nós. Há algumas controvérsias sobre o modo, o local ou a data específica. Mas a verdade que fica mais evidente com o passar do tempo e avanços tecnológicos é que sim, o homem Jesus existiu. Mas quão confiantes podemos ser de que Jesus Cristo realmente tenha vivido? Atualmente ainda temos uma boa parte de incrédulos da população mundial, como mostra uma pesquisa realizada na Inglaterra, de que 40% da população não acredita que Jesus existiu realmente. Filósofos como Mike Onfray, que escreveu livros sobre o assunto, defende a ideia de Jesus ser uma mera hipótese, e que sua existência é mais uma invenção do que uma figura real. Há 15 anos foi criado o chamado Projeto Jesus nos Estados Unidos, que tinha a principal questão a ser respondida se ele realmente existiu ou não. A conclusão de alguns autores é de que seria apenas uma invenção cristã. Mas a primeira coisa que temos que separar é o Jesus de Nazaré do Jesus Cristo, ou seja, o Jesus histórico do Jesus que era Deus. Temos evidências plausíveis que mesmo indiretamente nos fazem acreditar que Jesus viveu e morreu entre nós. Por outro lado, acreditar que ele morreu e viveu novamente seria algo que ia muito além da história. Iria para o campo místico. Com os avanços nos campos da arqueologia, ciência e tecnologia, nós já encontramos algumas evidências materiais que nos ajudam a compreender esses fatos. Como, por exemplo, objetos, túmulos com gravuras destinadas a personagens das escrituras e relatos escritos, produzidos por testemunhas que se encaixam com a cultura e geografia da Palestina naquele período. Mas os documentos feitos pelos cristãos, judeus e romanos ainda são as principais evidências das provas materiais que podemos ter daquela época. Um exemplo disso é de homens que viveram em meados a Jesus, como foi o caso de Flávio Josefo, Plínio Jovem e Tácito, que eram escritores, historiadores e políticos não cristãos, mas que escreveram algo sobre Jesus no máximo 90 anos depois da sua existência terrestre. Flávio Josefo, por exemplo, foi o primeiro autor judaico que fez um livro sobre a história do judaísmo por volta de 93 d.C. E ele fez duas referências a Jesus na sua obra. A primeira é controversa e nós acreditamos que ela tenha sido alterada, mas a segunda não é suspeita. E é uma referência a Tiago, irmão de Jesus. 20 anos após Josefo, os políticos Plínio e Tácito também fizeram referências a ele em suas obras. Tácito falou que Jesus foi executado por Pilatos, que era governador da Judéia, e Tibério era o imperador de Roma. Já Plínio descreveu que os cristãos veneravam Jesus como um deus. Nenhum dos dois gostava da religião. Tácito chegou a chamar de superstição destrutiva a igreja nascente que estava se formando por causa de Jesus. Já os registros religiosos do qual temos conhecimentos mais próximos datados são as epístolas de Paulo, que foram escritas antes dos evangelhos canônicos, apenas 25 anos depois da existência de Jesus. Entre as biografias temos o Evangelho de Marcos, escrito 40 anos depois.
Todos esses homens tiveram algo que nós chamamos de múltipla confirmação, ou seja, pessoas diferentes, autores diferentes que nunca se viram, que nunca se leram, que nunca se encontraram, mas que foram capazes de afirmar frases, ditos e ideias exatamente iguais entre eles sobre a mesma pessoa. Paulo, por exemplo, que é o autor dos registros mais antigos, escreveu suas cartas antes dos evangelhos serem criados. E mesmo assim, Paulo conseguiu registrar palavra por palavra do que Jesus disse na última ceia, junto com seus discípulos. E Marcos, que foi um evangelista posterior a ele que veio muito tempo depois de Paulo, sem nunca ter lido Paulo, foi capaz de escrever as mesmas palavras que Jesus usou na mesma ocasião da última ceia. Porém, ao mesmo tempo que isso fortalece a crença da sua existência, também aumenta o ceticismo de pesquisadores, pois essas evidências históricas são de décadas depois do seu suposto período de vida. Também há controvérsia sobre os seus verdadeiros autores, pois não conseguimos ter certeza se realmente livros como, por exemplo, o Evangelho de João e o Apocalipse escrito por João foram realmente escritos pela mesma pessoa, ou se somente foram atribuídos a esse apóstolo. Se o próprio Marcos escreveu o Evangelho de Marcos, dentre outros. Mas isso não interferiria na veracidade desses documentos, pelo contrário. Mas uma coisa que seria difícil imaginar é o porquê os escritores cristãos inventariam um personagem como Jesus, em um período que eles estavam sendo dominados pelo Império Romano, no qual havia uma grande desconfiança com o judaísmo, até mesmo pelo fato de terem feito eles serem perseguidos por causa dessa crença. Jesus morreu por volta de 30 depois de Cristo. Se Paulo, Marcos e outros tivessem inventado a figura de Jesus e as histórias nas quais ele se meteu, inclusive com gente importante, ninguém teria acreditado. E não foi isso que aconteceu. 2 milênios depois, a fé que eles tinham sobreviveu ao longo dos anos e se tornou mais forte e convicta por parte dos adeptos a ela, diferente de outras religiões que desapareceram ao longo da história. Então isso somente reforça a ideia da existência de Jesus ter sido real. Em relação às provas materiais como objetos palpáveis, evidências arqueológicas e lugares históricos relatados na Bíblia, muita coisa já foi descoberta também. Como por exemplo em 1961, onde arqueólogos descobriram em uma cidade romana antiga ao longo da costa mediterrânea de Israel, um fragmento de pedra calcária na qual foi gravada uma inscrição com o nome Pôncio Pilatos nela. Pilatos foi o governador da Judéia que condenou Jesus à crucificação. Isso poderia ser uma prova da sua existência. Atualmente a placa pode ser encontrada no Museu de Israel. Ela tem suas escrituras em latim que diz: Pôncio Pilatos, prefeito da Judéia, dedicou ao povo de Cesareia um templo em homenagem a Tibério. A informação descrita coincide com o reinado do imperador Tibério entre os anos 14 e 37 d.C., e também com o cronograma bíblico descrito no Novo Testamento, onde Lucas em seu evangelho se referiu a Pilatos como governador romano da Judéia durante o reinado de Tibério César. Ainda sobre Pilatos, um anel foi descoberto por historiadores em 68 num importante sítio arqueológico de Israel, mas passou anos esquecido. Até que em 2018, cientistas usando técnicas avançadas de fotografia conseguiram realçar as letras gravadas nele e decifrar o que estava escrito em grego. A inscrição no anel diz: De Pilatos. Esse não era um nome comum. Existe uma grande chance do anel ter sido dele próprio. Em 1990 também foi descoberta uma caverna usada para sepultamento na cidade antiga de Jerusalém, que continha um ossuário dentro de uma caixa escrito Caifás, que foi o nome do sumo sacerdote responsável por prender Jesus segundo as Escrituras. A descoberta desses artefatos podem estar ligados indiretamente a Jesus, porém em relação a ele próprio, as chamadas provas materiais, como coroa de espinhos, restos da cruz, lança do destino, santo sudário e outras relíquias ainda são de origem polêmica. Muitos desses artefatos foram feitos séculos depois, apenas para convencer as pessoas de que ele existiu. Mas a verdade é que para a maioria dos cristãos e das pessoas apoiadoras dessa fé, provar a existência do Jesus histórico é irrelevante. A ideia de comprovar a sua veracidade incomoda mais os não cristãos do que os cristãos em si.
pelo simples fato de que a fé é para as coisas que não podemos ver nem tocar, e sim acreditar. Então existem muitas evidências indiretas para acreditar que sim, o Jesus histórico existiu, mas a questão do Cristo ressuscitado seria de acordo com a sua fé. Então Jesus afirmou: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim nunca morrerá. Você acredita? Olá, irmão! Antes de acabar o vídeo, eu queria te fazer um convite. Segue a gente nas nossas redes sociais, curta o Instagram, o Facebook do Bibliografando, para sempre ficar ligado nas nossas novas postagens. A gente tem conteúdos inéditos por lá, que eu tenho certeza que vai te interessar. E claro, se ainda não for inscrito, essa é a sua chance de fazer parte dessa comunidade. Deixa também seu comentário aqui embaixo sobre ideias dos próximos temas que podemos trazer aqui para vocês. É isso, a todos, até o próximo vídeo. Tchau!